Eu sou Cleiton Carvalho, seja bem-vindo ao canal Missões na Europa. Hoje nós vamos conversar aqui com o Eberson Davi, um convidado muito especial que está perto de mim nesse momento aqui, pelo menos no mesmo país. Ele vem de Portugal para trazer aí para o Missões na Europa notícias desse campo e de uma região que eu acredito que aqui no canal ainda não tenhamos uma entrevista. Ele vem na região do Alentejo, uma região muito famosa aqui em Portugal, muito conhecida, mas ele vai trazer para a gente um pouco da realidade do Evangelho nesse país hoje. Então, logo depois da vinheta do canal Missões da Europa, a gente começa a entrevista. Eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Eberson Davi, pelo sotaque, a gente não teve muito tempo aqui de conversa em off, mas pelo sotaque você é do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Rio de Janeiro, carioca. Carioca de onde, Eberson? De que lugar do Rio? Então, na verdade, nós somos do interior do estado, né? Nós somos da cidade de Cordeiro. Cordeiro é uma cidadezinha pequenininha, com 25 mil habitantes, está na região serrana. Fica a 50 quilômetros da cidade de Nova Friburgo. Ah, muito bem, muito bom. Conheço, por acaso conheço, porque eu sou nascido e casado em Petrópolis. Olha... Região serrana também. Região serrana, eu fui criado na capital, mas nascido e casado em Petrópolis. Bom, Eberson, então como eu já adiantei aqui para o pessoal, você está aqui em Portugal e está na região do Alentejo. Primeiro eu queria saber há quanto tempo que você está aqui? Quanto tempo você já está em Portugal? Então, nós estamos aqui há 1 ano e 7 meses. Nós chegamos aqui no dia 1º, ou como eles dizem, no dia 1 de janeiro de 2020. Nós saímos do Brasil no dia 31 de dezembro de 2019, voamos, né, na virada de ano para cá, chegamos aqui no dia 1º de janeiro de 2020. Uau! Viemos eu, a minha esposa e as nossas 2 filhas gêmeas, a Beatriz e a Isabela. Que legal. Qual a idade delas hoje? Hoje elas têm 12 anos. Elas chegaram com 11 anos, fizeram 12 anos aqui. Que bacana. Eu tenho filho de 12 anos também. Ah, legal. Eberson, que coisa, hein? Você veio para cá no lançamento do Covid, né? Se a gente pode dizer assim. Porque foi exatamente no dia 31 de dezembro que a coisa começou na China, não foi isso? É verdade. Naquela época já estava... alguns rumores, né, algumas provenientes de lá, que existia alguma coisa lá, só que ninguém imaginava que ia tomar essa proporção toda, né? E nós entendemos que nós chegamos aqui no momento de Deus, no momento certo, naquele momento histórico de Deus para as nossas vidas. Que legal. Então, todo o trabalho que a gente vai falar que você desenvolve aqui, a gente pode dizer que veio da pandemia, né? Eu tenho dito para o pessoal que a gente ouve falar assim, até algumas brincadeiras de internet, os memes, né? O pessoal, tá aí primeiros resultados das obras dos arquitetos formados nas aulas online, dos engenheiros formados em aula online. O pessoal faz as brincadeiras, né? As coisas que deram errado, mas o seu ministério em Portugal, ele é um ministério da pandemia, que a gente pode dizer assim, né? Um ministério que surgiu na pandemia. Bem como eu aqui também, eu estou plantando uma igreja e tudo aconteceu na pandemia, não é isso? É verdade, é verdade. Mas nós temos uma história assim atípica, né? Em 2 meses e meio antes de nós entrarmos no primeiro lockdown em Portugal, nós conseguimos ainda fazer alguns trabalhos ainda aqui na igreja, e esses trabalhos foram fundamental para a gente continuá-los no decorrer de toda a pandemia, né? Não sei se já posso iniciar narrando um pouco sobre isso. É isso mesmo, porque o que eu só queria completar é que, diferente desses memes da internet, a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor
pelos frutos, né, que mesmo em pandemia, Deus Glória a tem Deus. feito aí nesse país, através de muitas vidas como você. Então, conta pra gente aí como é que foi isso. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas durante a pandemia. Então, nós chegamos aqui nessa virada de ano, né, um ano atípico, um ano profético em nossas vidas. A gente costuma falar que nós não fomos enviados da nossa igreja local para um propósito específico. Nós fomos enviados por um propósito de Deus, né? E nós fomos preparados durante toda uma vida para estar aqui, né? A minha esposa, ela já teve o chamado missionário na vida dela desde os 9 anos de idade, né? Então, quando eu casei com ela, nós fizemos ano passado 16 anos de casado aqui. Então, quando nós casamos há 16 anos atrás, nós já sabíamos que nós iríamos vir para o campo missionário em algum tempo da nossa vida. Nós casamos orando para isso, né? Então, nós estamos aqui por um chamado de uma vida, não foi um chamado específico, né? E nós chegamos aqui em 2 meses e meio, antes de iniciar o primeiro lockdown, que foi em março, né? Foi meados de março de 2020. Nós viemos para cá para fazer um trabalho de revitalização da igreja de Montargil. Montargil é uma vila de 2.000 habitantes, porém nós somos a única representação evangélica nessa vila. Então nós somos uma igreja de aproximadamente 20 pessoas aqui, né? Então nós somos aí 0,5% de toda a população da vila de Montargil, que fica aqui no centro do Alentejo, né? Nós somos a região maior de Portugal, porém a menos populosa. Então, geograficamente, o Alentejo é a maior região de Portugal, porém com menos igreja, com menos habitantes. Então, é um dos maiores desafios evangelísticos missionários de Portugal hoje. E quando nós chegamos aqui no início de 2020, nós encontramos uma igreja enlutada. Por quê? Ela tinha acabado de perder o seu pastor há 8 meses atrás, há 8 meses antes de nós chegarmos aqui, ele morreu, e nós encontramos a igreja órfã, né? E essa igreja, ela teve a ajuda da Igreja Congregacional de Ponte de Sor, que é a cidade, que é o conselho que é o conselho aqui da vila, né? Nós somos uma freguesia do conselho de Ponte de Sor. Então, a Igreja Congregacional de Ponte de Sor assumiu o trabalho depois que o pastor morreu, que era o pastor Daniel Silva, um português, só que ele morou muitos anos no Brasil, ele fez o seminário bíblico no Brasil, né? Pastoreou algumas igrejas no Brasil e estava há 6 anos aqui plantando essa igreja em Montargil. Então, ele morreu em fevereiro de 2019. E engraçado que nós estávamos programados para assumir um trabalho missionário em parceria com uma igreja em Cascais. Nós somos missionários pela Missão Cristã Europeia, né? E a Missão Cristã Legal. Não sabia. Estou conversando com você aqui e não sabia ainda. Eu fui colega de classe, se eu posso dizer assim, num curso com o pastor Eleci. Pastor Eleci, isso. Pastor Eleci, que é o nosso líder. Ele é o líder da Missão Cristã Europeia Brasil. Então, ele que nos tutoriou até chegarmos aqui, né? E tem nos acompanhado esse tempo todo. E nós estamos programados para estar auxiliando, junto com o pastor Pedro Silva, e o pastor Antônio Rodolfo, que é o pastor da Igreja Batista Vida Nova. Não sei se você já ouviu falar em Carcavelos, né? Então, nós estávamos direcionados para estar ajudando esses amados irmãos lá. Só que quando aconteceu o falecimento do pastor aqui, então Deus nos redirecionou. Deus nos redirecionou, não. Já estava no projeto de Deus que acontecesse isso, né?
e fomos direcionados pela Missão Cristã Europeia, através do pastor Desi, através do pastor Oswaldo Santos, também é missionário da MCE, pastoreando a igreja de Ponte de Sor, né? E detalhe, nós somos batistas nacionais e estamos trabalhando na revitalização de uma missão congregacional. E isso é uma coisa muito interessante, né? É a união do corpo de Cristo. Amém. Né? E chegamos aqui, deparamos com uma igreja enlutada, com uma igreja que estava assim, diminuindo, né? Estava definhando como é a maioria das igrejas no Alentejo. Então, as igrejas elas diminuem mais do que crescem. Então, é um desafio grande. Até porque é uma característica também da região alentejana. Né? Muitos jovens que se formam ou que vão fazer a faculdade, eles não voltam para cá. Então, eles passam a infância aqui, a adolescência aqui, e a juventude vão para as universidades e voltam mais. E aqueles que vão para a universidade trabalhar em outros países, nós temos aqui jovens, vários casais jovens que foram para a Inglaterra, para a Bélgica, Luxemburgo, para a França. Então, o despovoamento do Alentejo é uma realidade e um problema nacional. Então, isso reflete na igreja. E chegamos aqui, encontramos uma igreja, né, bem carente, bem diminuída, e começamos a trabalhar. E logo identificamos algumas áreas que nós poderíamos já começar a trabalhar sem imaginar que nós iríamos entrar numa quarentena. Né? Então, começamos um trabalho musical na área da música. As nossas filhas, a Beatriz e a Isabela, elas já tocavam instrumentos, né? Elas tocam flauta e clarinete. Né? E encontramos aqui adolescentes que já tocavam também, né? Que é o João Francisco e a Dora, e uma jovem senhora que tocava flauta. Então, juntamos todo mundo, montamos uma pequena banda, uma pequena orquestra. Então, isso já começamos a motivar a igreja. Né? E eu toco piano também, então, um piano na igreja, então formamos uma pequena orquestra aqui na igreja. Né? Então, este trabalho foi um trabalho pós-lockdown, pré-lockdown, antes da pandemia entrar aqui. Então, legal, desenvolvemos esse trabalho, né? Começamos o início de um ministério de louvor e o início de um trabalho com jovens. Então, isso serviu para a gente pegar amizade com os irmãos aqui. Então, em 2 meses e meio, o trabalho foi intenso. Intenso, legal. fizemos várias visitas e fizemos conhecido, né? Porque a igreja não conhecia a gente. Então, esse trabalho foi um trabalho intenso. E foi engraçado que até a liderança da MCE aqui pediu para a gente frear um pouco, segura aí, porque os 6 primeiros meses você não pode fazer nada. Você tem que fazer um trabalho, mas aqueles 2 meses foram 2 meses e meio intensos, porque Deus sabia que depois iríamos entrar em lockdown e não poderíamos mais ter esse contato. Então, nos 2 primeiros meses, 2 meses e meio primeiro, nós fizemos um trabalho muito intenso aqui com os jovens, com essa pequena orquestra que nós montamos. Nós conseguimos fazer ainda 2 apresentações em outras igrejas, né? Então, foi um trabalho especial que deu para a gente quebrar aquele gelo inicial. Aí, depois, a liderança da MCE percebeu que foi uma providência de Deus mesmo, porque se nós não tivéssemos tido aquele trabalho intenso, nós não conseguiríamos desenvolver depois um trabalho que nós desenvolvemos durante a pandemia. Legal. Eberson, só cortou aqui a hora que você falou a respeito do que a MCE disse para você para segurar. Eu imagino que você tenha dito que era por conta do tempo de adaptação, né? Isso, era por conta do tempo de adaptação, porque nos primeiros 6 meses o missionário ainda está naquele período de adaptação cultural, né, adaptação contextual. Então, é recomendável durante os primeiros 6 meses nós fazemos um trabalho de reconhecimento de campo.
certo? Só Legal. que não foi possível fazer isso, porque a necessidade era tamanha. É isso aí. É só para o pessoal que está nos assistindo entender, porque é uma missão de longo prazo, né, de médio e longo prazo, que é uma revitalização de igreja, não é como um impacto, que às vezes quem está no Brasil faz, vamos fazer um impacto evangelístico, já chega fazendo um monte de atividades, usando ali a música mesmo, né? É diferente, porque você vem revitalizar, você precisa se dar a conhecer e conhecer as pessoas, mas você precisa entender a cultura, precisa entender o contexto em que as pessoas estão inseridas, uma igreja enlutada, né, como o Eberson bem falou. Então, por isso que a missão tentou dar essa segurada, mas como ele bem falou, era a providência de Deus. Agora, eu queria só pontuar algumas coisas antes de você poder continuar. É interessante como Deus usa também os talentos, né? Os dons e talentos. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas antes de ir para o campo. Ah, mas eu posso fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto. Certamente no lugar onde você vai chegar, os dons e talentos que Deus tem desenvolvido aí na sua igreja local, na sua vida cotidiana, Deus vai usar isso, né? Então Deus já tinha preparado esse link aqui com a música, que é algo que eu posso dizer de antemão que abre portas. Eu também sou músico e toco instrumento de sopro, toco saxofone, toquei um pouquinho de flauta. Então, abre portas, né? Porque é uma linguagem universal. Então, por mais que você chegue num lugar onde as pessoas são de uma cultura diferente, se você for músico, se você fizer música, eles vão entender. Então, certamente, isso abre portas no campo missionário. Agora, eu queria que você mostrasse, Eberson, eu vou abrir um mapa aqui na tela, para que você mostrasse para o pessoal aí exatamente onde é a cidade que você está. Então, a gente está aqui com o mapa da Europa, mais especificamente aqui na região já de Portugal, né? E aqui o Alentejo. E você falou da cidade de Ponte Sora, é isso? Isso. Da Pão de igreja Açúcar, que é o conselho. é o conselho. Pão de Açúcar, exatamente, é aí, Pão de Açúcar. E logo abaixo, onde tem a represa, tem uma represa abaixo, é a represa de Montagil. Montagil é conhecido nacionalmente pela barragem, né? E pela represa aqui, que o nome dado é Albufeira. Vamos ver se a gente Então, acha aqui a Monta, represa. Senão a gente escreve aqui, não tem problema. é, Montargil. é abaixo, Tá aqui. é Montargil, isso aí. Ah, ela tá do outro lado aqui da. É uma vila mesmo, né? Bem pequena aqui. É uma vila pequena, isso aí. É isso aí. Exatamente aí onde nós estamos. E aqui no E Alentejo, Montargil, sim, sim. é porque Montargil é uma vila reconhecida nacionalmente pela represa, né? Pela Albufeira de Montargil. Aqui tem um parque de campismo, onde no verão, exatamente agora onde nós estamos no verão, nós temos diversos turistas aqui nessa época. legal, tá aqui Parque Merenda Montargil. Então, só para o pessoal entender, o Alentejo é uma das regiões consideradas das mais quentes de Portugal também, não é isso? Na verdade, é uma região de extremos. É como se fosse uma região desértica, né? No inverno aqui o frio é intenso, né? Nós pegamos no último inverno temperaturas abaixo de zero, menos 5 graus, menos 3 graus, né? E no verão o calor é intenso também, né? Nós já pegamos 43 graus no verão aqui. Uau, uau. Fica longe do mar, longe da serra, mas é uma região bem conhecida, famosa até pelos vinhais, pelas vinhas, né? É uma região de vinho muito famoso, também muita plantação e um clima bem peculiar. Que legal, então, outra coisa interessantíssima que você falou é essa coisa de quebrar barreiras denominacionais, né? Você, então, veio de Batista Nacional, Eleci, pelo que eu conheço, ele é congregacional, Isso, né? Acho que foi por isso também que ele fez aí essa ponte. isso. É isso também. Vocês vão congregacional. Mas é legal quem está assistindo entender que o campo missionário nós viemos com a mensagem do evangelho, né? E não com uma bandeira de uma denominação, né?
isso mais atrapalha a bandeira denominacional muitas vezes do que ajuda. Então é importante que o evangelho seja pregado e que as vidas sejam alcançadas. Mas legal, você falou então que nesses 2 meses e meio começaram esse trabalho enquanto se podia, presencialmente, né? E quando veio o lockdown, o que aconteceu? Como é que ficou o trabalho aí? Então, aí mudou tudo, né? E eu não sei como é aí, você está mais no norte, né? Nós estamos aqui no sul, no Alentejo. Aqui no sul, aqui no Alentejo, os portugueses eles não eram fãs de tecnologia, né? Não sei como é aí, né? Então, smartphone era coisa de jovem, né? Nenhum adulto usava smartphone aqui. Eles usam aquele telemóvelzinho antiguinho aí, e é o suficiente, né? E era o suficiente. Então, quando entrou o lockdown e nós nos vimos numa situação de ter que ser igreja de modo online, de modo diferente, então foi um choque cultural para muitos alentejanos aqui. Mas, graças a Deus, muitos deles que puderam aderiram a esse mundo online e começamos a fazer cultos online, né? E começamos a divulgar o evangelho de forma online. Então, fizemos uma igreja online, né? Então, durante aí alguns meses, nós tivemos o culto nesse formato online. E para a gente entender também o que aconteceu depois, né? A igreja de Montargil, a missão, Montargil não é uma igreja, é uma missão, né? É uma congregação da Igreja Congregacional de Ponte de Sor. E o local onde a igreja é um local muito pequeno, cabiam no máximo aí 20 pessoas ali. E uma coisa peculiar que a igreja, né, o salãozinho aqui, era na rua do cemitério de Montargil, né? Uau. E durante esses 2 meses e meio, passaram diversos velórios ali, né? A ponto de a gente, durante alguns cultos presenciais ainda, antes da pandemia, nós temos que parar o culto, ficar em pé para poder o cortejo passar. Então, era uma coisa assim, peculiar e aquilo nos incomodava muito. Então, nós começamos a orar. Na verdade, quando nós colocamos o nosso pé ali, nós já sentimos de Deus que nós não queríamos ficar ali, né? Que aquele local lembrava o luto, né? Lembrava, né, o antigo pastor. Então, a gente queria revitalizar a igreja, a começar do templo, a começar do espaço físico, né? Não só as vidas, não só o mecanismo eclesiástico, mas também a questão também de espaço, questão física, e começamos a orar. Oramos intensamente, oramos. Eu e a minha esposa oramos durante aí 6 a 7 meses. Então, quando foi no mês de agosto ou julho do ano passado, aconteceu uma morte também aqui, que morreu o dono do local, né, o senhorio do local, onde a gente alugava. Aí nós já começamos a ver que o Senhor já começou a mover algumas questões. Então, através daquilo ali, criou-se uma briga de herança entre os filhos. Aí foi a deixa para a gente começar a correr atrás de outro local, né? Então, levamos a liderança da igreja e eles nos deram carta branca para começar a ver outro local. Mas, encurtando, nós conseguimos alugar um dos melhores, se não é o melhor local para se ter uma igreja aqui em Montargil, que é na rua principal, na avenida principal de Montargil, em frente ao anfiteatro, em frente ao centro desportivo, né? E fica na chegada de Montargil, e esse local ficava ali na rua do cemitério. Ninguém sabia que existia igreja ali, ninguém sabia que existia nada ali. Então, hoje nós somos visíveis na vila de Montargil. Então, quando foi no dia 20 de novembro do ano passado, nós inauguramos esse local, né? E foi um milagre de Deus. Aqui nós não conseguimos tempo para poder contar todo esse milagre, mas foi um milagre. Então, isso tudo aconteceu durante a pandemia. Ou seja, durante esse trabalho online, e começamos a orar, e o Senhor moveu portas aonde não existiam portas, e outra, ganhamos um som para a igreja, que aqui não tinha som, aqui só tinha um piano, né?
Então, conseguimos um som, tivemos doação para equipar a igreja, e hoje a igreja, graças a Deus, está sendo revitalizada não só na questão eclesiástica, mas na questão de equipamento, na questão de local, de espaço físico. Então, graças a Deus, Deus tem feito algo lindo aqui na vida de Montargis. Que bênção, que bênção. Eberson, agora falando um pouco mais dessa região, você citou algumas coisas interessantes. Talvez quem esteja no Brasil não saiba o que é isso, né? Você falar que as pessoas não estão acostumadas a usar smartphone, e as pessoas talvez não tenham noção. De fato, você comentou sobre mim aqui na cidade de Aveiro, onde eu estou numa cidade que ela é também, além de turística, ela é universitária. Então, aqui hoje tem... A Universidade de Aveiro está em segundo lugar, né, da Universidade de Portugal, então tem muito jovem aqui. Então, aqui a realidade é diferente. Mas, nas vilas aqui ao redor, eu vejo um pouco disso que você fala, né? As pessoas ainda com esse telefone bem antigo, bem simplório, assim, e não querem nada com tecnologia. Mas, de fato, aí onde você está, talvez para um jovem que esteja assistindo a gente, até uma realidade chocante, né? Eu converso com meu filho de 12 anos, de vez em quando ele fala, não, mas como é que era a vida sem telemóvel, né? Sem telemóvel. Eles não têm muita noção, mas a gente vê essas pessoas. Agora, eu achei interessante que você falou para a gente no começo que lá não tinha nenhum contato com o evangelho, não tinha igreja. E os portugueses, você citou algumas coisas da cultura aí. Eles são muito, por exemplo, você citou que morreu o senhorio, né, o dono, o proprietário do imóvel, e começou a disputa por herança, enfim, aquela briga que é muito comum aqui, infelizmente. Eu tenho aqui um trabalho paralelo, né, um trabalho, não sou obreiro de tempo integral, então eu trabalho exatamente com imóveis. E frequentemente essas situações vêm para mim assim, partilhas de bens. Ontem mesmo recebi uma ligação de uma mulher botando para fora a mágoa do coração porque a mãe morreu e o irmão que já não falava há 15 anos e etc, e etc. Então a gente acaba se deparando com uma situação de muita mágoa, de muito rancor, o que faz parte da tradição deles, infelizmente, né? Então, como é que foi para vocês? Eu sei que o pastor antigo já estava na cidade, mas as pessoas estranham vocês, questionam sobre o evangelho, acham que é uma seita. Como é que é a aceitação da cidade para um pastor e uma família missionária? Como é que é isso? É muito engraçado, porque quando os brasileiros perguntam isso para mim, eu uso o exemplo. Pergunte uma pessoa, um cristão idoso aí no Brasil com seus 80 anos ou mais, como era o evangelho há 50, 60 anos atrás no Brasil, né? É mais ou menos o que é hoje aqui, né? É minoria absoluta, é tratado como uma seita, aquelas pessoas da Bíblia, né? Então, assim, preconceito, né? Então, assim, a ponto de os pais não deixarem os filhos se misturar com os filhos dos cristãos, sabe? E isso não acontece muito aqui em Montargis, mas em cidades vizinhas acontece isso. Nós já presenciamos isso aqui. Então, assim, nós somos a maioria absoluta e é como se fosse o Brasil de Minoria. 60 anos atrás. É a minoria absoluta, certo? Então, quando nós chegamos aqui, uma coisa interessante é que o português ele faz um check-up da sua vida inteira, ele faz um inquérito de você inteiro para saber quem você é, para depois te dar atenção, né? Então, eu tive que explicar quem eu era, da onde eu vim, né? E principalmente, o que eu trabalhava. Você trabalha em quê, né? Então, eu tive que explicar. E até para explicar para vocês, né, para os irmãos que estão nos assistindo aqui, hoje eu sou obreiro de tempo integral, mas nós estamos numa missão de pequeno prazo, de curto prazo, né? Eu sou engenheiro civil no Brasil, concursado, né? E pedi uma licença sem investimento para servir no campo missionário, certo? Uau, Então, a princípio, nós somos obreiros de curto prazo, mas Deus tem movido algumas circunstâncias aí que talvez a gente vai alongar esse prazo aí, mas isso aí é com Deus, né? Então, eu tinha que explicar isso tudo quando eles perguntavam,
né? Ah, você é quem? Você é filho de quem? Você trabalha em quê? Aí tinha que parar, explicar, né? Mas, assim, o bom de Vila, né, é que as notícias correm rápido. Você fala para um, dali a pouco, a maioria das pessoas já sabe quem você é, a ponto de a gente, naquela época, lá atrás, quando a gente estava aqui há uns 2, 3 meses atrás, as pessoas já saberem quem nós éramos sem a gente saber quem elas eram, né? Legal. Então, é assim. E em relação às crianças, você tem duas filhas em idade escolar. Eu imagino que não tenha muito brasileiro aí na região. Tem mais brasileiro além de vocês? Não? Tem. Tem, né? Aqui tem bastante brasileiro aqui também. Não numa proporção assim, gigantesca, mas tem. Certo. E como é que foi para as suas filhas a escola? Porque é uma outra preocupação de quem vem para o campo missionário e em família, né? E tem filhos, sempre escola é algo que pode preocupar. Como é que foi para as suas meninas? Olha, era uma grande preocupação nossa também como pais, né? Delas serem aceitas aqui na escola, delas não sofrerem bullying, delas não sofrerem, né, esses preconceitos que a gente sabe que existe, né? Peculiar à idade e peculiar ao conflito cultural, ao choque cultural, né? Mas, graças a Deus, para nossa surpresa, elas se adaptaram muito bem, elas foram muito bem aceitas aqui na escola. Montargil, até fazendo uma propaganda minha aqui, nós temos um canal no YouTube, Família Davi Missões, e tem vários vídeos lá, e nós fizemos um vídeo da escola, né? E convido a todos a assistirem lá um vídeo a escola e os azulejos da escola de Montargil. Eles têm uma cultura aqui de pintar azulejo, que é uma cultura milenar portuguesa, só que está se perdendo com o tempo, né? Então, as crianças, elas fizeram um vídeo sobre isso aqui. Esse vídeo, elas que narraram o vídeo, né? E elas foram muito bem aceitas, graças a Deus, na escola, até porque o diretor da escola conversou conosco antes, né? Nós fomos apresentados ao diretor, e ele ficou muito feliz, porque quanto mais aluno para a escola significa que a escola está mantendo a vida dela, né? Ela está prolongando a vida dela, porque conforme eu falei no início, a evasão de pessoas é tão grande que quando vem pessoas para cá, eles ficam felizes, ele não rejeita a pessoa, pelo contrário, eles abraçam a pessoa. Então, assim, graças a Deus, as nossas filhas foram muito bem aceitas na escola, no contexto de escola, fizeram amizade assim com algumas crianças ali logo no início, as crianças aceitaram elas começaram a fazer parte da Fundação Benfica. O time Benfica, né, tem uma fundação Sim. onde eles vão para a escola, né, os monitores vão para a escola e treinam futebol as crianças e treinam outras questões educativas também. E elas foram aceitas na Fundação Benfica, começaram a praticar futebol, o desporto aqui, né? E uma coisa peculiar às minhas filhas, que elas no Brasil, elas sempre tiveram o interesse de jogar futebol. Só que no Brasil, nós somos conhecidos como a nação do futebol, só que para as meninas é muito fechado, né? E aqui elas conseguiram jogar futebol feminino e também junto com os meninos, né? Então, graças a Deus, elas foram muito bem aceitas até nessa parte do esporte aqui. Legal, que legal. Você falou isso no começo e repetiu agora, a questão da evasão que tem, né? Portugal, ele é um país que tem muitas universidades muito boas espalhadas pelo país, mas não só do interior as pessoas saem para estudar aqui em outras cidades, como em Porto, Lisboa, Aveiro, aqui onde eu estou, vem muita gente do interior de Portugal, mas também quando eles se formam, uma informação pessoal, né? Eles saem de Portugal e vão para os países mais ao norte da Europa, vão para a França, Luxemburgo, Inglaterra, Alemanha, por causa do bom salário, né? O salário em Portugal, a remuneração é baixa, mas a educação é uma educação muito boa. Então, muita gente sai daqui e vai embora. Por isso que os portugueses, o governo português, né? Ele aceita muita gente. É contrastante essa informação da escola com a realidade do Brasil, né, Ederson? O diretor ficar feliz porque tem mais gente. No Brasil, infelizmente, tem muita escola botando para fora, como a gente diz no Rio de Janeiro, né?
E se a escola, o que o Eberson falou, é interessante você que está aí no Brasil pensando em vir para cá saber por quê. Se a escola não tiver mais crianças, é uma outra problemática do país aqui, a taxa de natalidade, se eu não me engano, no ano passado ela foi a menor de sempre aqui, né? Como se diz aqui, a menor de todos os tempos. Nasceu menos gente. Cada vez os portugueses têm menos filhos. Com isso, há risco das escolas públicas fecharem. Se não tiver a demanda ali, aí as crianças teriam que sair para ir estudar em outra vila, em outra cidade, né? Então, legal essa receptividade. Bom, Eberson, e o seu projeto era para quanto tempo? Não sei se você pode falar para a gente aqui, é para ficar até Sim, quando? isso. O nosso projeto inicial é só para 2 anos, né? E nós já estamos caminhando para os 5 últimos meses desse projeto, né? E graças a Deus, nós vemos, eu e a minha esposa, nós vemos que esse projeto tem sido um sucesso. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não, mas porque o Senhor Deus é o dono do projeto, né? E graças a Deus, o projeto, a missão tá quase cumprida. Esses 2 primeiros anos que foi os 2 primeiros anos de revitalização, né? Legal, legal. Eu tenho comigo aqui na minha plantação, chegou um colega aqui, pastor também, e ele largou a carreira militar. Ele era oficial do Exército e largou para estar na obra já há algum tempo. Então, Sim. O Senhor só chama quem está ocupado mesmo. pois é, O Senhor não chama de desocupados. legal. Uma outra informação, Eberson, e aí eu coloco assim, aquilo que você puder falar, né, que quiser falar também, mas algo que as pessoas sempre perguntam para quem está na Europa, eu estou aqui na Europa desde 2017, as pessoas sempre perguntam a respeito do sustento missionário, né, como é que faz, e uma das coisas que as pessoas perguntam, por exemplo, nesse fim de semana eu recebi um contato de um pastor, está em São Paulo, e ele tem o desejo de servir na Europa, e assim, mostrou um coração muito, muito desejoso, realmente ardendo pela missão na Europa. E ele me perguntou: olha, se você souber de alguma igreja que esteja precisando de pastor, porque a gente sabe que a gente que está do lado de cá sabe que a realidade não é bem assim, né? Não é assim, tem uma igreja precisando de pastor e a igreja vai sustentar o pastor. São raros os casos onde a igreja tem condição de sustentar financeiramente o obreiro, o pastor. E como é que foi isso para você? Como é que foi essa questão de sustento? Fique à vontade para falar assim aquilo que você quiser e puder falar. Sim, até o momento presente, nós somos obreiros de tempo integral sustentado por ofertas de irmãos de igreja, né? Então, nós somos enviados pela nossa igreja local, Igreja Batista Nacional Rodolfo, na cidade de Cordeiro, né? E por um consórcio de igrejas que fizeram esse apoio conosco, juntamente com a nossa igreja. Então, nós fizemos uma campanha de 1 ano, e é uma campanha para levantamento de sustento durante o ano de 2019 inteiro. Nós fomos a quatro estados, né? Rodamos o estado do Rio, um pouco do estado de Minas, Goiânia e um pouco do estado do Espírito Santo, né? O estado de Goiás. Então, hoje nós temos 2 igrejas em Goiás que nos apoiam, né? outras no Rio e outras em Minas. Então, nós temos aproximadamente 7 igrejas que nos apoiam e mais uma centena de irmãos que nos apoiam, que são mantenedores individuais, certo? Porém, tudo isso é muito trabalhoso, né? Você manter os irmãos motivados para poder apoiar. E ainda mais num momento de crise financeira mundial, isso assim, muito trabalhoso. E hoje eu confesso, né, não só eu, como todos os nossos colegas missionários que vivem a mesma coisa que nós somos mantidos por um milagre de Deus. Porque o sustento financeiro na Europa é muito alto, é um dos campos mais desafiadores do mundo, com o custo mais elevado do mundo e com o resultado de longo prazo. Então, é um desafio enorme. Mas, graças a Deus, Deus tem nos mantido, né? E até agora nós não tivemos necessidade,
mas o Senhor tem nos mantido de forma milagrosa. Hoje, algumas passagens da Bíblia que eram só passagens que a gente conhecia de ler, hoje a gente conhece de viver, né? Como passagem de Elias sendo mantido pela viúva pobre, como o azeite que jorrava e não acabava mais. São milagres como esse que a gente vive. Glória a Deus, glória a Deus. E falando nisso, a informação que eu tenho aqui da produção é que no mês de agosto, né, o canal Missões da Europa vai estar apoiando a família Davi, né, a família do Eberson, que cada mês, todo mês, para você que está nos assistindo, o canal Missões da Europa, nós nos mobilizamos para que uma oferta seja destinada a uma família missionária que está aqui servindo no campo europeu, né, em algum país daqui da Europa. E essa oferta, nós costumamos dizer que é com pelo menos 10 dinheiros do país onde você está. Né? Você está no Brasil, R$10, você está na Europa, 10 euros, 10 dólares nos Estados Unidos, e por aí vai, como valor mínimo, para que a soma dessas nossas ofertas ela abençoe durante o mês uma família, para que possam continuar em missão, sejam encorajados, sejam ali supridos. A gente sabe que no campo missionário a gente tem necessidades que são também extraordinárias. Né? A gente tem o ordinário, que é pagar o aluguel, a renda, como chama em Portugal, e aqueles custos fixos, mas, por vezes, a gente também tem custos extraordinários. Quebrou o carro, alguma necessidade médica, são coisas que fogem um pouco do controle, e aquelas ofertas mensais que o obreiro já tem não são, digamos, suficientes. Então, pensando nisso tudo, o canal Missões da Europa tem essa iniciativa, e no mês de agosto, não sei você que vai assistir aí quando você está assistindo, mas agosto de 2021, nós estaremos abençoando, ajudando, cooperando com a obra no Alentejo, aí através da família Davi. É um privilégio que nós temos de fazer parte também da missão, ajudando, contribuindo financeiramente. Fica já a dica para você que tem um chamado para a Europa, né? Como é que você pode começar a cumprir o seu chamado? Você pode se envolver diretamente com a missão quando você contribui. Saiba que o Senhor que te chamou, ele também quer que você faça parte dessa forma. O Eberson falou aí, né, que tem vivido o que lia na Bíblia, né? E, de fato, uma das coisas que a gente vê também o apóstolo Paulo ensinando para as igrejas era ofertar, era que eles se envolvessem também com missões, ofertando, contribuindo para que ele mesmo, Paulo e os seus cooperadores, seus companheiros, pudessem ir a outras regiões que necessitavam do evangelho. E contribuir com as ofertas financeiras é também, então, fazer missões. É compartilhar um pouco daquilo que a gente já recebeu. Talvez antes de você vir para a Europa, Deus esteja chamando você também para semear já nesse campo, né? E bem como o Eberson chegou no Alentejo, ele chegou para revitalizar uma igreja, foi um milagre, Deus preparou a família dele para esse tempo, né? O preparo de uma vida, como ele contou, mas ele não começou tudo sozinho, no sentido de que alguém passou por ali já, né? Havia um pastor que fez ali um trabalho antes, alguém estava ali naquela obra. Então, da mesma forma, quem está ainda do outro lado do oceano, quem está no Brasil, que é o nosso maior público, né? Que assiste aqui o canal Missões da Europa, você hoje vai estar semeando aqui na vida dessa família que está. E no futuro será você que vai estar aqui. Então, é assim que a gente tem que pensar como cooperadores do Evangelho. Eberson, infelizmente o nosso tempo está aqui já se esgotando. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Quero já te agradecer de antemão pela oportunidade de estar compartilhando desse ministério aqui com o pessoal do canal Missões da Europa. Tenho certeza que há muito mais informações que você teria para passar. Você já disse o canal Família Davi, né, no YouTube. Missões. Família Davi Missões. Família Davi Missões. O pessoal da produção, depois eu vou pedir para colocar aqui na descrição do vídeo, para você também acessar o link aí e conhecer mais desse trabalho. Mas eu quero te agradecer e deixar esses instantes finais para você fazer as suas considerações aí. Amém. Eu gostaria de agradecer vocês do canal Missões na Europa, você, Cleito, e ao Glauber Destro, né? O Glauber, ele nos inspirou muito para nós chegarmos aqui. Então, toda essa geração nova de missionário, creio que conhece muito da Europa através do canal Missões na Europa e do trabalho do Glauber. Então,
Eu quero agradecer o Glauber, né? Nós assistimos muitos vídeos seus para estar aqui hoje, né? E hoje estamos aqui participando de um momento como esse, é um orgulho muito grande para mim, para minha esposa que não está aqui, mas ela está ouvindo de lá, né? Então é um orgulho para nós estarmos participando com vocês aqui hoje. Então muito obrigado, e já agradecemos a oportunidade que nos deram também de estar sendo receptores das ofertas deste mês, né? E dizer que nós também abençoamos, né? Deus só abençoa quem abençoa. É a mecânica do reino de Deus, é assim, né? Na medida que você abençoa, você abençoa. Nós estamos aqui sendo mantidos por um milagre, mas nós abençoamos outros projetos missionários também, né? Nós tivemos um orgulho muito grande de, esse mês, nós fomos a primeira família missionária transcultural da nossa cidade. E este mês teve a segunda família missionária transcultural e nós abençoamos eles. Eles foram para o Paraguai fazer um projeto de curto prazo lá. Então, desde já, quero agradecer ao canal e agradecer a todos vocês que vão estar ouvindo e vão estar contribuindo nesse mês de agosto. Glória a Deus, que encorajante isso, é encorajador. A cidade de Cordeiro, você falou no começo, 25 mil habitantes, não é isso? Uma cidade pequena. Quantos membros tem a igreja, mais ou menos? A nossa igreja é uma igreja novinha, fez 10 anos de aniversário como igreja emancipada esse ano e deve ter na faixa de 200 membros. Então, a gente tem igrejas aí no Brasil com sei lá quantos mil membros, né? E fica a dica aí também, né? Uma igreja com 200 membros mandando missionários para o estrangeiro, ajudando. Você que está assistindo, encoraje também a sua igreja a participar disso. Divulgue esse vídeo, compartilhe com o pessoal da sua igreja. Não precisa ir muito longe, não. Joga lá no grupo da igreja, né, no WhatsApp. Tem um vídeo aqui do missionário em Portugal. Olha que legal, vamos fazer missões também. E se envolva com isso, que a obra não para, a obra de Deus. Everson, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela paciência aí por nos escutar. E deixem suas perguntas aqui nos comentários. O Everson também depois vai assistir e pode responder vocês. Forte abraço, Deus abençoe.